Fala galera, aqui é o Toré. Galera, tô aqui para comentar aqui o balanceamento da Season 20, né? Acabou de sair aqui e vamos falar um pouco sobre ele aqui, sobre os nerfs e os buffs que tivemos. E então aqui, né, acabei de entrar aqui no Substack, onde a gente pode ver aqui as notícias, né, tipo um jornalzinho do Axe. Então aqui, ó, acabamos de lançar o pack de balanceamento. Lançamos esse pack antes do lançamento da temporada para garantir tempo suficiente para o teste do jogo. Isso deve capturar quaisquer mecânicas e consequências não intencionais do pack. Isso significa que até o lançamento formal da 20ª temporada podemos lançar hotfix, né? Hotfix seriam correções. Assim que a temporada 20 for lançada, as estatísticas e mecânicas do cartão serão estatísticas para a temporada, né? Pode haver casos extraordinários em que um mecanismo escapa, mas nesses casos sinalizaremos antecipadamente por meio de nossos canais de comunicação e solicitaremos a opinião da comunidade. Tá, isso aqui está falando que depois que for lançada aqui a Season não vão mexer em nada, a não ser em um caso extraordinário. Mas mesmo nesse caso, vai haver uma consulta pela comunidade através das redes sociais deles. Dito isso, esperamos que o novo processo diminua significativamente a probabilidade de tal situação surgir. Tá. Estão falando, né, porque o pessoal reclamou muito na Season 19, eu mesmo achei muito ruim, né, quando fizeram aquela mudança aquele nerf do bump, né, do combo de bump e o bonus sale, né, que não, a questão não era o nerf em si, né, porque era justo o nerf, mas o jeito que foi feito no meio da season, né, que prejudicou muito a comunidade, inflamou muito a comunidade, né, que já vinha numa fase não muito amigável ali. Essa foi a primeira rodada de balanceamento em que buscamos ativamente a opinião da comunidade. Ótimo, demorou muito para isso. Ficamos encantados com a resposta e analisamos mais de 40 folhas exclusivas de sugestões da comunidade. Muitas das fichas foram baseadas em dados objetivos e mostraram compromisso com o melhor interesse do jogo. Outras eram menos polidas, mas eram divertidas de se ver. Tá. Vemos isso como a... Tá. Vamos discutir um pouco sobre o raciocínio por trás das mudanças do balanceamento. Em suma, o objetivo principal do balanceamento de cartão é garantir que cada cartão seja distinto o suficiente, alimentado para que todos os cartões possam ser vistos como tendo um conjunto e equilíbrio de pontos fortes e fracos. Tá, dizendo aquilo, né, que eu já disse em outros vídeos, que eles querem o máximo de balanceamento possível entre as cartas para que não existam cartas metas. Eles querem que todas as cartas consigam ter a mesma força, que sejam utilizadas do mesmo jeito ali, que tenham utilidade, né, e não só um grupinho de cartas ali, né, que é o que a gente chama de meta ali. Acreditamos que um jogo bem equilibrado é mais divertido, óbvio, né? À medida que nosso jogo se torna mais divertido, a economia se fortalece, o que sabemos que é muito importante, né? Também óbvio também. Então vamos lá para o que interessa, né? Vamos ver o que mudou. Aqui eu já vi que em vermelho vai estar o que foi nerfado. Eu acho que em laranja o que foi corrigido e em verde o que foi bufado. E no final aqui em branco algumas mecânicas, né? Algumas questões ali mais técnicas. Que deve ser questão da skill do Mac e alguma outra coisa. Vamos ver aqui então. Primeira carta aí, o pessoal já vai gostar, o Gravel Ant. Ele continuou com os mesmos stats, 30-30, mas agora para ele desabilitar as cartas, ele precisa ser combado com outra carta. Então vai parar aquilo ali do cara ficar sempre jogando só um Gravel Ant e juntando energia. Ele vai ter que sempre jogar duas cartas, né? O que já limita um pouco ali a questão dele juntar energia para poder dar um combo ali e finalizar o ex-inimigo, né? Melhorou, vai ficar um pouco mais difícil, um pouco mais... Tem que pensar mais, tem que se planejar mais, né? Fazer o gerenciamento de cartas, de energia melhor. Melhorou aqui o Gravel Ant. Twin Tail, de 40 de dano, foi reduzido para 35 dano. Talvez pudesse reduzir até mais para 30. Mas beleza, né? Eu acho que o grande problema estava sendo só no Mac, né? Se mexeram na skill, tá de boa. O Cerastes
90 e 60, né? Que era o dano, era o status antes. Agora ele vai ter 80 e 60. Diminuiu 10 no ataque. Ainda continua sendo uma boa carta, né? Não mexeram na mecânica, no efeito, né? Então ele ainda vai ter aquele efeito de bater mais forte ali. Quando o X usuário é mais lento. Então, tranquilo aqui, justo essa correção. O Hero de 60 para 55, mudou pouco também. Pé as bestas, não vai fazer tanta diferença. Talvez para o Mac, né? Se tiver mexido ele na skill, ele sinta um pouquinho mais. O Dark Swap, ó, ninguém estava esperando essa. Diminuíram de 20 para 10. Acho justo também, né? Porque o pássaro estava conseguindo praticamente matar qualquer coisa ali quando ele manda aquele backdoor ali o backdoor mais 3 cartas, né? Muito dano. Então fizeram uma redução nele. Provavelmente mais alguma carta que é usada no backdoor ali mais comumente, não sei se existe essa palavra, né? De forma mais comum. Com certeza vai sofrer mais algum nerfzinho para baixar o combo todo como um conjunto, né? Então aqui interessante, né? Nerfaram aqui o backdoor do pássaro. Foi para 10, muito bom, gostei. A Winghorn, 50 de dano e 10 de defesa, né? Que é aquele backdoor de pássaro, né? Aquele chifre que é muito usado nos times de veneno. Ela foi para 40, 20, né? Não foi bem um nerf, mais um balanceamento. Melhor, né? 50 era muito de dano. Acho que podia ter ficado até menos, podia ter sido 30, 20 aqui. Mas beleza, 40, 20 ainda tá... Não foi nada assim, né? Muito errado. A Snake Hide, né? Que é o backdoor de réptil, né? Tá sendo muito usado aí nos pássaros, né? Também é usado no time de veneno. Ela era 20, 40, agora ela é 20, 30, né? Reduziu o escudo dela em 10. Beleza, também ficou interessante, né? Quando ele é usado nos times de veneno ali, os X de veneno estão muito tanque, né? Então reduzir aqui um pouquinho vai ser interessante. O Pupai, que é uma carta custo zero, estava batendo 70, reduziu para 65. Essa carta até que não pegou muito, né, no meta, mas era uma carta que estava com um potencial aí para pegar a qualquer hora, porque tinha um dano interessante. Eu acho que ela não pegou muito porque era uma carta de cauda, e nós temos muitas opções interessantes de cauda, né, para os X. Mas era uma carta que estava com um dano absurdo, né, 70 a custo zero, né, quando você bate super efetivo, a carta tá batendo bem forte. A Binance. A Binance foi nerfada aqui, tomou de 50 para 45, né? Eu achei que ia ser 40, reduziu só 5. Um nerfzinho bobo aqui no Binance, beleza, aceitável. O Zigzag. O Zigzag eu não esperava que mexesse nele, mas como eu tô vendo que mexeram na Binance e no Zigzag, estavam querendo nerfar as Immortal Plants. Com certeza, né? Porque as Immortal Plants meio que dominaram ali as plantas, né? A planta virou uma planta mid, que pode muito versátil, né? Funciona no mid, na back, na front. Então, matou um pouco outras plantas ali, né? Então, eles quiseram dar uma nerfada na Immortal Plant. Então, aqui o zigue-zague de 60-60 foi para 55-55. Beleza. Também acho que não prejudica muito. Agora uma carta que eu uso, né? Eu tenho 2 X's aqui que usam essa carta, que é a Ahri, né? A Ahri Dagger, que é aquela carta a cenoura, né? De besta ali que compra a carta quando quando ela faz o primeiro ataque da rodada. Então ela tinha 120 de dano, 30 de defesa, ela foi reduzida para 115 de ataque e os 30 de defesa foi reduzido para 20. Um nerfzinho aceitável, né? Reduziu 5 na questão do dano e 10 na defesa. Tranquilo, ainda é uma carta boa, né? O efeito continua o mesmo. Vai dar um pouquinho menos de dano, mas é aceitável. Agora, para o X que tinha a Ahri e o Hero, aí o X vai sentir um pouquinho mais, né? Principalmente os Macs, né? Ainda com a correção da skill que provavelmente aconteceu aqui. Eu acredito que ele possa sentir um pouquinho. Ele é um Mac de Ahri, Hero. Pode ser que desvalorize um pouco, ele perca um pouco da potência, né, de ataque. A próxima aqui, o Fish Snack. O Fish Snack tinha sido mexido, né? Tinha sido buffado na última season, mas ficou muito OP. Ele estava com 60 de ataque e 90 de shield. Agora aqui foi corrigido. Ele ficou com 60 de ataque, mas reduziram o shield para 80. Beleza, acho que agora está melhor, está bem aceitável. 90 estava muito OP pro inseto, estava tancando muito, né? Porque o inseto ele com bônus ia para 100 esse shield. E ainda dando stun.
Então tava bem OP mesmo, gostei. O Grass Snake também tinha sido, né? Ele tinha sido nerfado na questão dos tiques, mas aí aumentaram os stats dela, coisa que eu não tinha gostado, e agora fizeram a correção, né? Ela tava com 20 de ataque e 30 de defesa, agora ela foi para 20 e 20. Ficou melhor, 30 de defesa tinha ficado muito alto, os X's de veneno, apesar de não estar mais dando 2 tiques de veneno ali com o Grass Snake, estavam muito mais tanque, estavam muito fortes, né? Então aqui agora reduziu aqui, gostei dessa também. Agora essa daqui foi polêmica, hein? Essa daqui pesou porque eu não sei se o X que estava sendo muito popular com ela vai continuar com a mesma força mais. Eu acho que a época dos Anêmonas acabaram. O Anêmona que estava com 80-35 já tinha sido nerfado, né, na última season. Agora foi nerfado mais, né? Foi para 70-30. Então perdeu 10 de ataque, 5 de defesa, né? Já tinha perdido 5 de defesa na season passada, né? Então ficou aqui agora bem, né, complicado. Não sei se aquele time de Double Anemone ali vai ser mais tão interessante. Vai dar pouco dano aqui, não vai chutar tanto. Então, mais interessante, né? Porque o time tinha se tornado um câncer, né? Tava muito parecido com o que tinha acontecido com o Terminator, né? O time se espalhou muito ali e tinha se tornado um verdadeiro câncer em algumas faixas do ranking, né? Tirando ali a paz de muitos players ali. Então é interessante aqui. Eu acho que não estava muito legal mesmo. Não era um time que me agradava ali. E tá aí, né? Meio polêmica, né? Pra quem é usuário de Anemona vai ficar meio puto aí. Agora o POC. O POC que era uma carta que estava muito OP. Reduziram aqui o dano do POC, né? Só de 5 em 5, né? De 125 ele foi para 120 e continuou com 20 de defesa, né? Então uma reduçãozinha boba aqui. Não vai mudar muita coisa. Continuou quase a mesma coisa. Eu achei que eles iam mexer na questão da mecânica, né? Porque o que acontece com o POC? Ele ganha 10% de bônus para cada inseto no time. Então, se você tem 2 insetos, ele ganha 20%. E o que o pessoal estava reclamando ali, que tinha tido sugestão? De que quando esses insetos morressem, o bônus acabasse, que o bônus dos 10% só durasse enquanto os insetos estivessem vivos. Né? Eu até achei que era justo isso aí, mas acabou que não mexeram, só fizeram essa redução aqui em 5, né? Então, não sei, acho que podia ter nerfado um pouquinho mais o POC, mas beleza. Mas também eu acho que também não quiser nerfar porque é uma carta muito específica, né? Só é usada nessa compra de 2 insetos. Dificilmente você vai ver o POC em outra comp, né? Então talvez se fizesse isso aí mataria a carta de vez, né? Ela só ficaria específica para essa comp de 2 insetos. Então é até fácil de entender porque não mexeram muito no dano da carta aqui. Se quer dar versatilidade para ela, né? Se quer dar a opção de você usar com um inseto só, ou às vezes até quebrar um galho num time sem insetos ela pelo dano, né? Dá para entender um pouco o raciocínio. Agora o Hot Butt, né? É uma carta que estava sendo muito usada aí também. Levou um nerfzinho no dano. Ela era 90 de dano, 50 de defesa. Agora 80 de dano e 50 de defesa. Ainda continua interessante, né? Ainda continua bem equilibrada. Não é mais tão OP quanto era, mas ainda está bem utilizável ainda, não vai prejudicar muito. Aqui o Eggshell, como eu já tinha previsto aqui, eles queriam mexer naquele combo do Bird, né? Então deram uma nerfadazinha ali no backdoor e deram uma nerfadazinha no ovo, né? Então o Eggshell de 120 de dano caiu para 110. Então o combo do pássaro já perdeu 20 de dano aqui. Já vai ficar mais difícil dele matar um X como ele estava conseguindo matar antes, né? Ele conseguia levar um peixe, conseguia levar vários X, né? Se for uma besta ou um mech, então ele nem precisava de 4 cartas. Vai ficar melhor agora. Agora outra carta que eu uso aqui, que já era esperado ter esse nerf, é o Bonicale, mas ela teve um nerf mais pesado do que eu esperava. O nerf de status foi até bem o que eu tinha até sugerido mesmo, que é baixasse para 70-70. Ok, não é nada de se preocupar isso aqui. Mas agora uma questão aqui que eu não gostei. Nerfaram aqui a compra de cartas dela. Agora, mesmo se você usar 2 Bonicales, ela vai comprar uma carta só. Porque antes, se você usasse 2 Bonicales, né, e tivesse os 2 quebrados, ele compraria 2 cartas.
E agora não, agora se você usar dois no mesmo round, ele vai comprar só uma, né? Então foi um nerfzinho um pouco pesado aí, meio ruim isso. Mas tranquilo, né? Dá pra contornar. É só a gente controlar mais aqui, não usar os dois juntos, né? Dar preferência para usar separado. Já é difícil mesmo usar os dois juntos, né? Só quando é um caso extremo mesmo que você precisa ficar vivo, você não tem opção. Dá para fazer aqui o gerenciamento disso, para ter a melhor utilização da carta, em vez de comprar só uma, né? Gerenciar para usar uma em cada round e fazer duas compras de carta na partida. Mas eu não esperava por essa mexida aí, não, na compra de carta. Mas é fácil de entender também por que fizeram isso, porque o Boniceu, tipo assim, ele tinha se tornado uma unanimidade em questão defensiva, né? Não tinha nenhuma outra parte de costas que era tão interessante quanto ele. E agora isso aí faz a gente pensar um pouco mais, né? Se ele agora não é mais essa. Talvez ele não seja mais essa primeira opção, né? Talvez agora aumente a dúvida ali em outras partes de costas ali, né? Mas essa surpreendeu um pouco ali. Eu tenho dois Exos de Boniceu também, né? Talvez você desvalorize eles um pouco, mas a carta ainda ficou bem utilizável, ainda vai ser uma carta forte ainda. Acredito que ainda vai continuar no meta. O Cactus aqui, né, tinha sido bufado na última, estava muito OP. Aí deram um nerfzinho nele pequeno aqui também, só uma correçãozinha, né? Então de 115 de dano, ele foi para 110, né? E a defesa continuou 20. Beleza, não vai influenciar muito. Agora aqui veio dois nerfs aqui que são pesados aqui um pouco, que talvez vão ser um pouco polêmicos também, assim como os dos Anémonas, né? Que foi um nerfzinho aqui inesperado aqui no Pinsir e no Parasite. O Pinsir continuou com o mesmo dano, ele só teve um nerfzinho na mecânica. Porque agora, ele para fazer o descarte, ele vai ter que ser combado com outra carta. Então, se você jogar só ele sozinho, ele não vai descartar mais. Então, os times aí de inseto, né, perderam um pouco de força aí. Foram bem nerfados. E acho que até por isso que não mexeram no POC, né, pensando bem agora. Porque esse nerf já foi pesado aí nas cartas de descarte. Eu sempre que achei o time de descarte, que era um time que eu até dizia que ele era um time que ele estava meio que atemporal, porque em todas as seasons ele sempre foi muito forte, né? E agora foi a primeira vez que ele tomou realmente um nerf pesado na sua mecânica e complicou um pouco, talvez, vamos ver como é que vão reagir os usuários de inseto, talvez corra o risco do inseto voltar ao desuso, porque o inseto tinha vindo aí pesado aí nessa última season, mas agora com esse nerfzinho aqui. E o Parasite também teve o mesmo nerf, ele também só vai fazer o descarte quando combate com outra carta, né? E ainda teve um nerfzinho no ataque, né? Ele foi diminuído o dano dele de 90 para 80 e ele continuou com 50 de shield. Então, um nerfzinho pesado aí na mecânica de descarte. Talvez um dos, junto aqui com o do Anemona, né? Um dos nerfs mais pesados. Outro nerf aqui no Oranda. O Oranda que tinha 120 de dano, agora tem 110. Tinha 30 de defesa e foi para 25. O motivo do Oranda ser nerfado, o mesmo motivo do Egg. É a carta muito usual no combo de backdoor de peixe, do Shrimpinator, né? Então o Shrimp também foi nerfado. De 30 de dano ele foi para 25 e continuou com 30 de defesa. Aqui a intenção é a mesma que tiveram no Pássaro, nerfar o combo de backdoor, porque também estava muito popular aquele Shrimpinator mid, né? Então quase não estava tendo outras combinações ali de Shrimp, de outras cartas. O chifre daquele X ali era unanimidade, o Oranda, né? Então agora talvez parem de usar o Oranda um pouco, voltem a usar o Star Shuriken que tinha sumido muito, porque foi muito nerfado nas últimas seasons, né? E é uma carta que eu até gosto muito, que tem um efeito muito legal de finalizar o X sem last stand, né? Um efeito muito útil. Então aqui quiseram nerfar um pouco o Shrimpinator, né? Aqui as cartas que foram corrigidas. O Scarab, ele não teve uma correção nos status, ele teve uma correção aqui que agora o Scarab, ele não é considerado um debuff. Então ele não deve ativar a Torne, não deve funcionar como mecânica de ativação, ele não é um debuff verdadeiro, né? Um nerf aqui pesado também, o Esponja. O Esponja caiu aqui de... Ele teve uma correção, né? Não foi um nerf, né? Foi uma correção.
ele teve o dano aumentado, ele de 60 foi para 70, de 90 ele foi para 95, né, a defesa. E só que o ataque dele agora, ele perdeu aquele efeito de estacar várias vezes, né? Ele só vai ativar uma vez por round. Então eu acho que aqui é a mesma coisa que aconteceu com o Bump e Bonnie Sale. Isso aqui é uma correção mais para a questão do Bump e Esponja, né? Que estava acontecendo, que o X batia ele várias vezes e fazia acumular vários ataques mais, né? Então corrigiram isso. Então independente de quantas vezes for usado, ele mesmo que tiver o Bump junto, ele vai ganhar só um bônus de ataque ali por round, né? Então o máximo que ele pode ganhar é um ataque mais. Talvez se usar dois, ele ganhe dois ataques mais. Não deixou claro isso aqui, mas provavelmente sim. Ou não, né? Tem que fazer o teste aí. Mas assim, deram um buffzinho nos stats, né? Mas corrigiram a mecânica. Então agora deu uma nerfadinha de certo modo, mas aí com uma compensada ali. Eu acho que não vai mudar muita coisa, porque, tipo assim, eu já não via muito potencial ali nessa questão, né? Algumas combinações ali, quando usava uma boca com cura, né? Um catfish, um zigue-zague, ficava interessante, do X bater uma cura maior, mas um ataque só mais forte ali, às vezes, quando dava sorte de destacar um mais 3, um mais 4, realmente fazia uma diferença, mas quando não, eu não via muito potencial ali no combo de Bump e Esponja, mas não potencial assim, para se aproveitar muito dessa mecânica, né? Bump e Esponja é ótimo. São duas cartas excelentes e que juntas funcionam muito bem para fazer um conjunto defensivo. Tô falando a questão de acumular mesmo ali o ataque, né? Eu não achava que era uma coisa assim tão impressionante e agora foi nerfado, né? Agora outra aqui que também é um pouco polêmica aqui e me afeta, né? É a questão do Arcor, né? O Arcor aqui ele teve uma correção também, ele foi nerfado aqui a defesa dele, ele continuou com 100 de dano, mas a defesa dele foi nerfada de 50 para 45, né? Um pouco ruim, né? Porque eu já tinha tomado um nerfzinho na defesa da Rara e agora tomei um nerfzinho na defesa do Arcor, né? Então meu X diminuiu a defesa dele ali, capacidade defensiva. Só que agora é o seguinte, para o Arcor ativar, ele vai ser igual o Koi. Você vai precisar estar combado ele com mais uma carta. Pelo menos não vai ser igual o Koi, porque o Koi tem que ser combado com outra carta de água, né? Aqui no caso parece que vai ser qualquer carta. Não está especificando carta de besta, melhor, né? Porque senão ia ferrar muitos X's aí que tem Arcor, né? Principalmente peixes, mas não tem outra carta de besta. Então, beleza. Eu acho tranquilo, né? Dificilmente eu usava o arco sozinho. Dá para fazer um gerenciamento aqui, usar duas cartas aqui tranquilo. Ficou um pouco assim, foi um nerfzinho ali, é um nerfzinho considerável, mas que ainda vai dar para utilizar a carta. Ficou um pouco mais estratégica, né? Vai ter que pensar um pouco mais, gerenciar mais, mas nada absurdo. E aqui é um nerf que é uma correção, né? Que eu já tinha até falado uma vez em um comentário. Aqui é o seguinte, o Little Bunch corrigiram o texto dele, né? O texto do Little Bunch, antes, para quem não lembra, dizia que era o seguinte, que ele ativava 20% de chance de crítico se ela fosse combada ou jogada em chain com cartas de planta. Só que isso não acontecia, só acontecia... Na verdade, acontecia quando ela era combada, né? Se você tivesse um X com carta de planta, aí ela ativava os 20% se você usasse junto ali. Mas quando você usava em chain, não ativava. E uma vez fizeram um comentário lá aqui no canal e falando, né, que deviam consertar essa questão. E eu falei, é mais fácil consertarem o texto do que consertarem a mecânica, né? É mais fácil irem lá e apagarem a parte do chain e deixar só funcionando em combo do que mexerem na mecânica, né? E foi meio que fizeram, né? Consertaram o texto dela finalmente e agora ela vai dar 20% a mais de chance de crítico, só que também mexeram na mecânica em si. Agora ela precisa ser combada com duas cartas de planta. Então ficou mais difícil de ativar, né, esse efeito dela. Então ela só vai ser interessante ali numa planta mesmo, ali de preferência que tenha mais de uma carta de planta. Em X's, onde ela tinha só uma carta de planta, não vai ser tão interessante, porque vai ficar um pouco difícil, né? Porque você vai ter que jogar duas cartas de planta para
Então você vai ter que jogar o Little Bite mais 2 cartas de planta. Então você tem que jogar 3 cartas, né? Para fazer essa ativação dos 20% a mais na chance de crítico. É um nerfzinho pesado aí, mas para as plantas que tinham Little Bite, acho que vai ficar tranquilo, né? Agora vamos chegar na parte boa, né? Nos buffs. Então, de cara aqui já buffou uma carta que eu tenho em 2 X, que é o Risk Fish. Eu já esperava um pouco esse buffzinho. Eu esperava que fosse até maior, né? Eles buffaram foi a defesa, o ataque continuou a mesma coisa, 105. Mas buffaram a defesa. De 20 ela foi para 25. Eu esperava que fosse para 30, mas se fosse para 30 podia ficar muito OP mesmo e até inviabilizar o uso de outras bocas de peixe. Porque ficaria uma carta muito interessante. Então aqui eu ganhei um buffzinho, pelo menos. Buffaram aqui também o Show Star, né? O Star Shuriken, outra carta que eu falei que tinha entrado em desuso por causa de muitos nerfs. E agora ela voltou aqui a ter 115 de dano e 15 de defesa. Ok, ficou bem melhor. Esses 5 aqui fazem diferença. Outra carta aqui que levou um buffzinho foi o Cuco, né? Que tinha levado um nerf, ele era 40, ele tinha se diminuído para 30, né? A defesa, e agora ela foi para 35. Outra carta que levou um buffzinho que ficou muito interessante aqui é a Cupido, né? Que é uma carta de pássaro que tem um dano muito alto, 120. Ela tinha 20 de defesa, agora ela tem 30. Interessante isso. O Legging, né? Que também tinha sido nerfado de 40 para 30, levou outro buffzinho aqui, ganhou mais 5, né? Tinha ficado muito fraco mesmo. Tinha matado muitos Terminators, né? Agora melhora aqui esse buffzinho aqui no Legging, ele foi para 35. O Silence Whisper, né, que é o sopinho, né, de planta ali, que cura o X da frente, ele continuou com os 40 de defesa, mas mexeram na mecânica. Deixa eu ver o que faz aqui agora. Ela cura o X da frente em 120 de HP. Ah, tá. E agora ela é meio que igual o morango, né? Se não tiver o X na frente, ela vai curar o próprio X. Interessante, ficou mais utilizável a carta agora. Deram uso para ela porque era uma carta tipo muito ruim, muito ruim, muito ruim. E agora não, agora é uma carta que tipo assim, dá para quebrar um galho, porque pelo menos é um rio, né? Você pode, por exemplo, até ter ela num X-Front, quebrando um galho, porque mesmo que você não vai curar ninguém, porque antes era uma carta inútil de você ter num X-Front, porque ela só curava o X da frente. Então agora, se mesmo assim você tendo ela ali, vamos supor, você pode usar uma plantinha dessa para quebrar um galho, porque ela tem 40 de shield e se cura, entendeu? Então, tipo assim, não era um X horrível, agora é um X utilizável. Um X que tinha essa boca e que não fosse ser usado no mid ou na backline, entendeu? Deram utilidade para esse X. Os X's que nasciam com essa boca, por exemplo, a planta que nascia com essa boca era flor, entendeu? Porque não tinha utilidade. Então, interessante isso. Muito bom, gostei. Tiny Dino, não sei por que bufaram o Tiny Dino. Agora ele tem 85, né? De 80 ele foi para 85 de ataque. Não sei para que fizeram isso. O Tiny Dino já é forte pra caramba. Mas beleza. A Hermit, né? A Hermit, eu acho que para ela ser utilizável, eles deram aqui, aumentaram a defesa dela mais ainda. De 115 ela foi para 120, mas vai continuar em desuso. O que eles tinham que fazer é pro ataque. Você tem uma carta com 120 de defesa mais 0 de ataque é muito ruim. Porque esse 0 de ataque aqui, ó, por exemplo, para você bater um X em Last Stand, você só queima uma barrinha de Last Stand, só da ação. Ela podia ter 5 de defesa de ataque, mas tinha que ter um ataque pelo menos para você poder queimar ali um Last Stand, né? Fazer um daninho de nada ali, porque 0 de ataque é muito ruim. Então, se eles querem que o Hermit seja usado, devia um pouquinho, ó, 110 e 20 de ataque, que aí já ia ser começado a ser utilizado mais. Enquanto ela tiver 0 de ataque aqui, eu não acho que ela não vai ser tão interessante. O Hermit, para quem não sabe, é aquela costas de caracol, né, de peixe, que evita o crítico, né? Ela não deixa, quando você está usando ela, o crítico não pega no X, né? É uma carta até interessante, é uma carta bem counter de cartas de besta ali, né? Mas que eu acho que por ter 0 de ataque, né? Ela tinha que ter 20, 30 de ataque ali, ela já entraria em mais uso. O bambu, mexeram no bambu de novo. O bambu estava com 80 de ataque, 70 de defesa, agora foi para 80, 80. Beleza, ficou interessante. Eu acho o bambu uma carta interessante. Principalmente se você conseguir ativar o efeito dela, né? Que a chain, né, de jogar com outras cartas de planta para aumentar ainda mais o dano do ataque. Eu acho uma carta muito interessante.
um time de double planta, alguma coisa assim, que tenha outras cartas de planta para ativar a chain. A Cloud, que é aquela rabo de pássaro, né, em formato de nuvem, muito pouco usado também. Ele tem 100 de dano, 50 de defesa, foi para 110 e 40 de defesa. Interessante, vai ficar melhor, né, porque não é interessante, né, em pássaro você ter cartas com defesa, mesmo que eu sei que eles têm que ter uma versatilidade, tem que ter uma carta mais defensiva para o pássaro, mas 50 era muito, 40 para o pássaro tá beleza. Acho que agora ela vai ficar mais interessante, né? Porque antes o pássaro com ela era muito indesejável, agora 110 já é mais aceitável você ter um pássaro com Cloud. O Angry Bird também teve um buffzinho, né? Ele era 110 de ataque, 40 de defesa, ele foi para 120 de ataque e 30 de defesa. Então foi mais um balanceamento, né? Diminuir a defesa e aumentar o ataque. Beleza. Ok, não muda muita coisa. Agora aqui uma coisa interessante, ó, a Thump. O Thump teve um buffzinho de 120 de ataque, ele foi para 125 e continuou com os mesmos 30 de defesa. Então o Thump agora com bom potencial aí para entrar no meta, hein? O Thump agora tá bem forte. Esse 5 aqui vai fazer diferença. O Confident, né? O Self Rally, teve um buffzinho aqui, ele foi de 30 de defesa para 40. É uma carta pouco usada, né? A carta que aumenta a moral. Aqui no modo de batalha que a gente tem, ela é pouco usada. Eu acredito que no V2 essa carta vai ter utilidade. Mas por enquanto esse buffzinho aqui não vai fazer muita diferença. Acho que talvez ela ainda vai continuar meio sumida. Aqui o Legging apareceu 2 vezes, né? Mas é a mesma coisa, né? Só vacilar aqui e colocar ele 2 vezes na lista. Continuando aqui, aí o Potato Leaf, ele de 70 e 80, agora 80 80, é uma carta pouco usada, né? É aquela rabo de planta que desvia os ataques de água. Ficou mais interessante aqui, mas beleza, tá ok. Agora uma carta aqui que deram um buffzinho aqui nela já a segunda vez, né? Buffaram na última, buffaram de novo, que é o Imp. De 80 30 ele foi para 90 30. Beleza, estão querendo fazer o Imp mais utilizável, né? Porque o Imp é só tipo assim, o Imp sem Ronin não existe. Isso é meio que uma lei, né, no jogo, e agora estão tentando forçar um pouco mais, né? Mas eu acho que não adianta muito. O Imp ainda sem o Ronin continua não existindo, mesmo com 90 de dano. Não vai fazer tanta diferença. Eu acho que ainda o pessoal não vai ter muita aceitação ainda. O Gila, que é aquela cauda de réptil, né, que dá ataque menos quando acerta um X que está envenenado. Ela de 100 de dano e 55 de defesa, foi para 100 de dano e 65 de defesa. Também acho que não vai aumentar a questão do uso dela. Essas cartas de ataque menos no X eu não acho interessante. Eu acho que a mecânica de ataque menos tinha que ser igual nos jogos de Pokémon ali. Ela tinha que durar a rodada toda e tipo, para todos os ataques do X. Por exemplo, você deu ataque menos no X, todos os ataques que ele fizer naquela rodada vão ser ataque menos. Porque essa questão de você dar o ataque menos só em uma carta, só no primeiro ataque, não dá sentido para você usar essas cartas de ataque menos, é muito pouco. Então, não sei, ou então se você tivesse o ataque menos em umas cartas que já fossem bem fortes. Não que o Gila não seja forte, 100 de dano, 65 de defesa, é uma carta muito forte. Mas o efeito dela não é chamativo. Mas ficou interessante, ficou bom. É uma carta muito forte, é uma carta de 165 de corpo, né? Então, eu acho que dá para encaixar ele em muitas comps aí. É uma carta bem competitiva. Apesar de que, né, não sei se vai chamar atenção. Mas é uma carta que vale a pena se considerar pensar nela. O Catfish teve um buffzinho, né? Ele foi para 90, né? Ele era 80 de ataque, agora ele é 90 e continuou com os mesmos 30 de defesa. Beleza, ficou muito bom. Eu acho que agora o Catfish vai aparecer muito na boca dos peixes aí. Ficou bem interessante, 90 de dano e ainda se curar. Então se você usar num peixe ali, vai ficar bem interessante, vai dar um dano muito bom. Acho que o Catfish com bom potencial para entrar no meta aí. O Rice buffaram de novo, o Rice, né? Ele foi de 80 de dano, agora foi para 90, e de 10 de defesa aumentaram para 20 de defesa, então ficou bem melhor. Eu achava que os 10 de defesa do Rice matava ele, agora com 20 fica melhor, e 90 de dano, então o Rice agora com muito potencial para entrar no meta também, junto com o Catfish aí. Acho que os 2 grandes buffs aqui que podem entrar no meta aqui, Catfish e Rice.
muito interessante. Ficaram as cartas bem fortes aqui, o Rice principalmente. O Carrot também, outra carta interessante pra entrar no meta, porque o Carrot agora, ele era tipo assim, o Hot Butt era uma opção muito melhor. Agora que o Hot Butt levou um nerf e o Carrot buffado, tá quase a mesma coisa, eles estão com o mesmo dano, né? Hot Butt e Carrot agora estão com 80 de dano. E a diferença é que o Carrot tem 40, mais te recupera energia, e o Hot Butt tem 50, mais com o efeito de desabilitar a boca. Então acho que agora o Hot Butt vai voltar pro meta, as plantinhas de Hot Butt vão se valorizar. Hot Butt agora virou uma carta muito interessante, e é uma opção a se pensar agora no lugar quer dizer, o Carrot, né? Virou uma opção muito interessante, e é uma carta para se pensar agora no lugar do Hot Butt. Eu acho que tá valendo muito a pena agora você usar Carrot ao invés de Hot Butt. Porque com 90, com 80 de dano e 40 de defesa, recuperando uma energia, a plantinha aí, eu acho que agora o Carrot vai entrar no lugar do Hot Butt. A Raven, eu sinceramente não sei qual carta é essa, Raven, não tô lembrado. Ela teve um buffzinho de 110 para 120 de ataque e continuou com os mesmos 30. Eu acho que é uma carta de pássaro, mas eu não sei que carta que é. O Gerbil, que é aquele backdoor ali de besta, né, que pula o X da frente. Ela de 40 de dano e 20 de defesa foi para 50 de dano e continuou com os mesmos 20 de defesa. Interessante, né? Uma carta pouco usada. E não é uma carta que eu acho tão ruim, né? Ela tem besta mesmo, eu acho que pode ser legal de ser usado. Não, mas mesmo assim ainda continua uma carta meio assim que eu acho que não vai popularizar, não vai aumentar muito a popularidade dela esse buff. Fitterfen, sei lá. Também não sei que carta que é essa, 40, 90. Sei que essa carta aqui mudou totalmente, né? Ela não foi nenhum buff, foi uma repaginada, né? Porque antes ela era uma carta defensiva que tinha 40 de ataque e 90 de defesa. Agora ela é uma carta ofensiva com 80 de ataque e 50 de defesa. Ah, tá. Essa carta aqui eu acho que era uma cauda de pássaro, né? Aquela cauda de pássaro que tem um efeito ali de... Como é que é? Eu acho que para cada X do time a mais, ela aumenta em 20... Ah, não. Para quando você tem um debuff, ela aumentava em 20% a capacidade de escudo, né? Só que era uma carta assim, defensiva para pássaro e não existe você ter carta defensiva no pássaro. Então agora eles entenderam isso, né? Então, tipo assim, ela agora ela é uma carta mais ofensiva, né? E com 80 de dano, mas ainda tem uma capacidade defensiva. E é isso, 50 de dano é muita defesa para um pássaro já. 50 de defesa, quer dizer. Então ficou uma carta mais usual ali, combinando mais com a classe do pássaro. Melhor. Também não sei se vai aumentar, não, acho que não é uma carta com potencial meta, mas ficou melhor. E aqui é uma carta interessante, o Caterpillar levou um buff bom, ele foi de 100 de dano para 110 e de 50 de defesa para 60. Então o Caterpillar, que é aquela carta que dá Fear, né, quando quebra o escudo, ficou uma carta bem interessante, uma carta com potencial para aparecer no meta aí também. E a Timber, né, de 80 de dano e 80 de defesa, ela foi para 90 de dano e 80 de defesa, né? Estão bufando essa carta aí pela segunda vez, querem que fazer essa carta pegar, né? Estão com essa vontade aí de fazer esse tipo de jogo, né, de usar X's mais rápidos na frente para talvez usar o Timber e ganhar o shield, né? Essa carta, para quem não sabe, ela funciona assim, né? Você tem que pôr ela num X rápido, porque ela é o seguinte, quando ela bate numa planta, o mesmo dano que ela dá, ela ganha de shield. Então você põe num X rápido, que vai atacar primeiro na partida ali, para quando ele levar o dano, ele tá com muito shield ali, né? E um X de frente, né, também, que vai ter mais possibilidade de estar batendo na planta ali. E também quando a planta morrer, ele também já vai ter morrido, para não ficar à toa no time ali, né? Por exemplo, você põe um X desse no mid ou na backline, acabou a planta, a utilidade da carta acabou, entendeu? Depois que você matou a planta inimiga. Então, ficou mais interessante também, né? Aumentou o dano, também ficou melhor para usar na besta, né? Porque 90 de dano na besta é um dano interessante, e ter 80 de shield. Então, gostei também. E vamos ver o que mais. E aqui, beleza, aqui ó, mudaram a questão da skill, o cálculo da skill. Então, com certeza aí o dano do mech vai ser reduzido, né? Eu não sei aqui na prática o que esses números aqui significam na questão de quanto que vai reduzir. Vamos ter que ver aí. E
Outra questão aqui que foi mudada, crítico máximo, deixa eu ver, max crítico damage at 200%, prevent harm morale. Bem OP em PvE. Eu acho que isso aqui tá querendo dizer que no PvE o máximo que o crítico vai dar, independente do aumento da moral, porque a moral no PvE chega uma hora que fica tão alta que os X começam a dar uns críticos assim, que um crítico tira 1000 de vida, né, das quimeras lá, né, quando tem os golems, né, aqueles inimigos com mais HP. Então acho que o que tá falando é que independente da moral, o máximo que um crítico vai bater vai ser 200% da carta, né? Não vai ter mais aquela de bater um crítico e dar 1000 de dano na quimera, lá no golem, que seja. É isso. E vamos ver aqui. Temos como meta daqui 2 semanas o lançamento da temporada 20. Então daqui 2 semanas é no final do mês, né? Então começo de fevereiro aí a Season 20. E foi isso aí, galera. Esses foram os nerfs, buffs e correções que vão ser lançados para a Season 20, né? Eles disseram que se houver alguma coisa aqui, alguma coisa ficar quebrada aqui desses buffs ou desses nerfs aqui, eles podem estar mexendo aqui antes do lançamento da Season, mas eles vão dar um aviso prévio e que quando a Season começar, nada vai ser mexido igual... não vai acontecer o que aconteceu na última, de ser buff ou nerf no meio da Season. Se acontecer alguma coisa e passou, começou a Season, vai ficar assim até o final da Season. Então gostei deles terem ouvido uma comunidade, né? Muitas aqui daquelas coisas, das dicas do índice, você vê que eu sabia que a folha dele é uma das que se lisa, né? E você vê que muitas coisas, né? Principalmente a coisa do Arcor que ele tinha falado, né? Do Arcor ser ativado como COI. O Gravel End também ter ativação com mais uma carta em combo, né? Muitas coisas aqui foram adotadas. Então é isso aí, galera. Esse é o balanceamento para a próxima season. Eu gostei. Eu quero aí no comentário a opinião de vocês. Quero muito like aí também. E para quem não é inscrito, se inscreva. Quem gostou aí, compartilha. E no mais, tamo junto. E logo logo tem gameplay, galera. Valeu, fui.